melhores monitores para você comprar agora em 2026. Esse é um assunto que eu até gosto muito de falar, sabia? Eu gosto de testar monitores, eu gosto de testar possibilidades. Agora mesmo aqui eu tô num setup muito improvisado dentro do meu quarto minúsculo, e o que me salvou foi o meu monitorzinho portátil aqui da Zopa aqui, que, claro, eu não ia pegar o meu LG Ultra Wide aqui para, quer dizer, eu tô até pensando em colocar ele aqui, hein? Mas enfim, aí é assunto para outro vídeo. Vamos focar aqui no vídeo, só lembrando que esse daqui já é o 20º, sim, graças a Deus, o 20º vídeo de uma série de 30 vídeos que a gente tá fazendo e soltando aqui no canal, onde a gente tá recomendando vários produtos de várias categorias diferentes, se é que a gente pode dizer assim. Para quê? Para que eu consiga te ajudar, mas ao mesmo tempo eu peço que você me ajude. Por quê? Porque a gente tá no objetivo de bater 1000 inscritos. Sim, você não ouviu errado, bater 1000 inscritos para conseguir monetizar esse canal aqui. A gente tá numa luta para conseguir monetizar esse canal, meu Deus do céu. É um canal secundário nosso, tá? Mas a gente consegue, a gente tá com fé que vai conseguir bater esses 1000 inscritos aí. E o assunto de hoje é monitores, tá? Só lembrando que esse tipo de vídeo que eu tô fazendo, que eu tô me propondo a fazer, ele é um pouquinho diferente dos top lists que a gente conhece. Roteirizado, tudo bonitinho. É tanto que os últimos vídeos que eu gravei mesmo, tô até preocupado, porque passou de 20 minutos. Mas justamente porque eu quis trazer algo, como eu posso dizer assim, eu quis trazer uma experiência muito particular minha com aqueles produtos. E aqui não vai ser diferente, tá? Então todos os produtos que eu trouxer aqui, ou eu já testei, ou eu conheço gente que tem, ou eu posso falar com mais propriedade. Então não vai ser uma lista meio genérica, vai ser uma lista mais pessoal. E ao mesmo tempo também vou tentar ajudar vocês dando algumas opiniões sobre esse assunto. Vamos lá, que eu sei que vocês já estão enjoados já de ver eu falar, e até agora não viu eu falando em um monitor. De entrada, logo assim de cara, eu sempre recomendava, antigamente, um monitor que era um monitor da LG, que era um monitor muito baratinho. Pra quem? Pra quem precisa de um monitor só pra escritório, home office, só quer um monitor que seja barato, mas que também não vai quebrar, que não vai dar problema. Sempre recomendava ele porque ele ficava na faixa ali dos 400 e pouco até 500 reais. Mas era um monitor extremamente básico, até porque a pessoa não queria nada demais. Só que isso mudou. Agora a gente tá com esse monitorzinho aqui, ó, o AOC. Eu não vou falar o modelo, vai estar passando aí porque é os nomes feios da pega. Enfim, mas esse aqui é um modelozinho de 22 polegadas, só que tem um detalhe. Sim, você não está vendo errado. 120 Hz taxa de atualização e 1 milissegundo de tempo de resposta. Isso e um monitor de 460 reais. Quer dizer, é o preço que eu tô vendo agora, mas talvez suba, talvez diminua e tal. Esse monitor aqui, claro, é um monitor Full HD de tela VA, meio que óbvio, né, porque alguma coisa tem que ser barateada aí, mas não se engane, tá, é um monitorzinho que vai sim ser muito competente, vamos dizer assim, no que ele se propõe a ser. Lembrando que antes eu recomendava um monitor muito mais básico do que ele, né, justamente pela questão do preço. Hoje você vai ter um monitor que tem um bom preço, só que tem algumas frufruas ali bem interessantes, se for o caso ali de você precisar, né, nem que seja jogar um pouquinho, ou pelo menos ver a imagem mais fluida ali, na versão de 120 Hz. Bem interessante, ainda é um painel VA, sim, mais 1 milissegundo de tempo de resposta e ainda por esse preço, tá? Vamos agora para o segundo aqui, que aí sim a gente já vai começar a subir de nível. A gente tem um salto ali de 400 para 800, melhor, de 800 para 400 para 800 não, mas de 400 para 700 reais, mas você vai ver que a gente vai ter um salto bem interessante. E aqui a gente está falando do LG Ultra Gear. Esse daí é famoso, inclusive eu vendi o meu recentemente, dá uma pena, dá uma dor assim no coração. E gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Aqui vai ser um ponto de honestidade pra vocês. O monitor que eu tô passando aí pra vocês é o monitor, a versão atualizada do Ultra Gear, que é de 2026 já. É 2026? Enfim, essa versão é uma versão Full HD também, assim como a anterior, a 144 Hz e 1 milissegundo de tempo de resposta. Com todas essas tecnologias embarcadas, assim como a sua anterior, como FreeSync, G-Sync, tem o HDR10, que eu vou ser bem honesto, no Windows é uma porcaria, mas tem. E sim, a sua tela IPS. Só que assim, detalhe, eu não tive a oportunidade de testar esse modelo de 2026. Eu sei que ele existe, eu sei que ele teve algumas melhorias ali na qualidade de construção e alguns detalhes ali na parte de imagem, mas o monitor que realmente eu conheço e que realmente eu posso falar com mais propriedade é a versão anterior dele, que é o Ultra Gear de 24 polegadas. Essa versão aqui já vindo com 180 Hz e sim com todas as tecnologias que a gente já mencionou aqui, só que com um detalhe que ele também tem o sRGB dele de 99%, tá? Ou seja, abrange 99% do sRGB, assim como a sua versão mais nova. Só que tem essa questão aí que vocês viram, né?
que ele saiu, ele deu um downgrade ali, vamos dizer assim, da sua taxa de atualização. Então ele sai de 180 Hz na sua versão anterior para 144 Hz. Por que isso? Eu não sei, vou ser bem honesto, eu não sei se teve alguma diferença, alguma melhoria. Eu sei que essa versão anterior, que é de 2025, ela ainda está sendo vendida, tá? De forma oficial. Eu vou deixar o link dela aqui no Mercado Livre e tal. Só que sim, é uma versão mais antiga, de 2025. Só que tem esse detalhe de sair de 180 Hz para 144 Hz. E sim, o design dele mudou bastante, a qualidade de construção mudou bastante, mas eu vou te ser bem sincero que essa versão aqui, que é a versão que eu tinha, a qualidade de construção era impecável também, tá? Eu gostava muito, achava muito bonito. Eu não usava no pezinho, usava no suporte, né, no braço articulado, mas eu achava ele muito bonito, a borda muito fina, enfim. É Ultra Gear que todo mundo já conhece, só que esse daqui tá saindo em torno de 700 e pouco, enquanto que o mais novo aqui, pelo menos nessa versão aqui que eu tô vendo, tá 630. Então sim, tá mais barato. Então eu acho que realmente a troca ali dos 180 para 144, eu acho que foi para baratear ele e talvez, sendo bem honesto, talvez a maioria das pessoas não consiga perceber a diferença de 180 para 144. Eu acho que é isso que eles pensaram e aí eles iriam conseguir oferecer um monitor, entre aspas, mais barato do que a sua versão anterior. Será que seria isso? Enfim, de qualquer forma ou outra eu vou deixar o link dos dois aí para vocês darem uma olhada e darem uma futricada ali na ficha técnica, ver alguma coisa que eu não observei e tal. E se caso você achar, vocês comentam aqui também, para eu saber se tem realmente essa diferença toda ou não, tá certo? Até então, eu continuo recomendando mais a versão anterior dela, até porque foi a versão que realmente eu testei. Agora, subindo o nível, aqui a gente vai entrar no público mais hardcore. Sim, galera, foi mal, eu vi que... Agora que eu vi que o microfone tinha parado, tinha morrido, velho, no meio da... Eu acho que passou aí 1 minuto aí, eu com a voz de bosta aí. Mas enfim, eu acho que vocês devem ter entendido mesmo assim. Agora a gente voltou já com áudio melhor. Bora lá, indo para o nosso próximo, aqui a gente já vai falar já de um monitor que realmente é mais voltado aí para o público mais hardcore, com relação à jogatina, não só a nível de qualidade de imagem, mas também a nível de taxa de atualização, aqueles pro player do pro player. E sendo bem honesto para vocês, eu acho que é um dos monitores mais interessantes e baratos que a gente tem, ou pelo menos nessa faixa de preço, né? E aqui eu tô falando do nada mais e nada menos do que o monitor da TCL de 25 polegadas, sim, com tecnologia mini LED. Ele não tem um modelo específico? Ou tem? É o G64, acho que é esse daí o modelo dele. Enfim, esse aqui é um monitor muito interessante, tá, gente? Pra quem não sabe, o meu canal principal lá, a gente faz review mais voltado pra TV, né? E eu sou um cara assim que eu sempre acabo ficando bem surpreso com relação à TCL, que ela entrega níveis de qualidade muito interessante. E nos monitores dela não foi diferente. Aqui já tá falando de um monitor que tem a tecnologia mini LED. Pra quem não sabe, diferente da tecnologia de LED convencional, onde você tem blocos ali de LED espalhado pela TV, aqui você vai ter pequenos blocos, ainda são blocos de LED, mas são menores, e eles vão ser separados em zonas, tá? Então imagina só, não só você vai ter um maior pico de brilho, porque você tem mais luz espalhada, mas essas zonas que vão ser separadas, imagine que cada zonazinha tem vários bloquinhos ali de iluminação. Você tem um controle que a gente vai chamar de local dimming dessas zonas de iluminação. Então ali você vai ter pretos muito mais interessantes do que um monitor IPS convencional. Isso faz com que o monitor chegue até a lembrar, só um detalhe, não é que é igual, mas lembra monitores OLED, só que com um preço muito mais acessível, tá? Então você tem aquele preto bem contrastado, aquela densidade de cor bem honesta, bem interessante e com um pico de brilho muito interessante. Enquanto que a maioria fica ali na faixa de 300 nits, 200 nits, aqui a gente já consegue bater um pico de brilho de 600 nits, é loucura mesmo. Mas o que mais impressiona, fora essa parte da tecnologia de imagem, é realmente ele contar com 300 Hz de taxa de atualização. Você não ouviu errado, 300 Hz de atualização, certo? E 1 milissegundo de tempo de resposta. Nessa faixa de preço, R$ 1.300, é muito difícil você ver um monitor que bata nele, nessas categorias, ou com essas características, tá? Com tecnologia mini LED, sendo de 25 polegadas, pico de brilho bem mais interessante, e 300 Hz de taxa de atualização. Ele tem outra versão que é de 27 polegadas, só que ele diminui para 180 Hz, eu acho, e ainda é mais cara e tal, mas enfim, eu recomendo muito essa versão aqui de 25 polegadas. De 25 para 27 eu acho que não é algo que, ai meu Deus, que absurdo.
acho que vale a pena você fazer esse sacrifício e pegar um monitor muito mais frenético, vamos dizer assim, com relação à taxa de atualização, tá bom? Ele vai ter FreeSync, tem HDR, né? Eu acho que é HDR normal. Agora eu só não lembro se ele vai ter G-Sync, eu acho que não, viu? Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, vai estar passando aí pra vocês aí, pra não perder tempo aqui. Se ele tem G-Sync, mas eu sei que ele tem FreeSync pra galera que... não, acho que tem. Enfim, tá passando aí pra vocês, tá certo? Tá aí um baita de um monitor que eu recomendo demais. Hoje em dia, nessa faixa de preço, é o que eu mais recomendo. Mas agora aqui, a gente vai entrar em outra categoria, tá? Saindo um pouquinho da parte de games, entrando numa categoria que eu particularmente mais gosto. Tanto que é mais fácil me desfazer dos outros monitores do que dessa categoria aqui. Ele está falando da categoria Ultra Wide, mais especificamente para a galera que precisa de monitores para trabalho, mais especificamente a galera que trabalha com imagem, edição e tudo mais, tá? Eu vou recomendar aqui, na verdade eu separei aqui, deixa eu até ver aqui, eu separei em dois modelos, três modelos. Você vê como é que eu gosto. Eu gosto. Três modelos aqui, vocês vão entender o porquê que eu separei em três modelos aqui. Certo? Primeiro, antes de mais nada, só toma cuidado com uma coisa. Tem o primeiro modelo que a gente vai falar é o da LG Ultra Wide de 34 polegadas, tá? Só que tem o seguinte, ele tem duas versões desse monitor. É um baita de um monitor muito grande, mas é muito grande mesmo, chega a assustar muita gente. 34 polegadas, Ultra Wide, 21:9, gigante e tal. Só que ele tem um modelo que esse WR50QB, e ele tem um outro modelo que também ele vai ter o mesmo nome, né? Ultra Wide e tal, 34 polegadas, a mesma coisa, só que ele vai se chamar de G600AB. Qual é a diferença entre eles, Dini? Ele se vende numa proposta de ser mais voltado para o público que trabalha e tudo mais. Mas sendo bem honesto, os dois são os mesmos monitores. Tem o mesmo nível de calibração de imagem. Talvez o LG, esse WR50 aqui, ele seja, ou melhor, ele seja mais puro, ou seja, ele não tem nenhuma calibragem que force um pouquinho mais a qualidade de imagem, justamente por ele não ser um monitor gamer, mas nada que você não consiga limpar, você não consiga tirar, ou seja, você não consiga entrar em ajuste e ir tirando esses excessos de saturação e tudo mais que eles acabam colocando. Mas porém, o outro, ele vai vir com algumas qualidades a mais, como por exemplo, ele já é 160 Hz, certo? Contra o 100 Hz só desse daqui. Ele já vai ter algumas tecnologias voltadas realmente para quem joga, como o FreeSync, tem até o FreeSync Premium e tal, enquanto que o outro não tem. Ambos são 2K, pelo menos isso, né? Ambos vão ter ali a resolução ali de 2K, não é 4K, mas já ajuda ainda mais para um monitor grande como esse aqui. E ambos vão ter tela curva, tá? O que acontece? Por que eu acho que o segundo ele é mais interessante? Lembrando que os dois ficam na mesma faixa de preço. É justamente pela questão de ele já vir com a taxa de atualização mais alta. Então você consegue até futuramente utilizar ele também para jogar. Então ele acaba sendo um bom monitor para quem trabalha com edição e tudo mais. Ele vai ter ali 99, não é 100% do sRGB, 99% do sRGB, só que tem esse detalhe, o gamer vai vir, talvez venha com um pouquinho mais de saturação, um pouquinho mais de ali, e você tenha que tirar. O outro ele vai vir mais cru, vai vir mais limpo, para fidelidade de cor, talvez seja mais interessante. Mas aí fica o seu critério, tá? Eu iria logo em um que tenha mais Hz, que tenha mais tecnologia voltada para game, porque aí eu posso conciliar os dois, entendeu? E aí nada que uma calibração não resolva. Mas ainda mesmo assim, dentro desses dois, ainda não é o que eu mais recomendo para quem vai trabalhar. Olha só que loucura, eu recomendei e não recomendei. Mas por que isso, Dinho? Porque esse daqui, esses dois monitores, eles são excelentes, ainda mais sendo um LG. Mas eu descobri um segundo monitor que quase ninguém fala desse monitor, não sei como é que ninguém fala desse monitor, e hoje ele tá sendo assim o meu xodó com relação à parte de trabalho. Ele vai ter as mesmas características, ou seja, é um monitor ultra wide de 34 polegadas, porém é um monitor da Samsung. E aqui a gente tá falando do Viofinity S5. Esse daqui é realmente um monitor voltado para trabalho. Infelizmente ele não vai ter aquelas características que a gente falou do outro LG, ou seja, ele só vai ter 100 Hz, taxa de atualização, então ele não vai vir ali, né, com FreeSync, essas coisas. A tela dele é VA também, eu não sei se eu falei isso,
no LG. Mas o LG também tem a tela VA, não é tela IPS. Isso aí é até característico de monitores com tela curva, tá? É muito difícil achar monitores com tela curva que seja IPS. Aqui poderia ser IPS, porque esse aqui eu acho que é o principal diferencial, e aí vocês vão entender do porquê que eu tô recomendando hoje em dia mais esse monitor, e especificamente para quem trabalha, tá, gente? Do que necessariamente o monitor da LG. O monitor da LG é excelente, gosto pra caramba dele de verdade, mas ele tem um único problema, que ele acaba se tornando um pouquinho difícil de recomendar por um único motivo, pela tela curva dele. Por quê? Porque tem gente que vai se adaptar muito bem e já tem gente que não vai se adaptar nada bem. Então é meio complicado, porque para uns vai ser mil maravilhas, já para outros não vai ser. A questão da leve angulação acaba atrapalhando em alguns sentidos. Para muitos não vai atrapalhar, mas já para outros, para alguns editores, para algumas pessoas que trabalham com color, a leve inclinação já é o suficiente para mudar ali a tonalidade e tudo mais. Coisa que aqui no da Samsung não vai ter, porque a tela dela é plana. Então pensa que é o mesmo monitor, tá? Muito parecido, nível de fidelidade de cor muito parecido também. Só lembrando que o painel é VA, muita gente não gosta do painel VA, gente, mas vocês não podem esquecer que a nível de fidelidade de cores, o painel VA também ele é interessante, tá? Uma das coisas que é interessante também nesse monitor aqui em específico é que ele já vem calibrado para ser o mais puro possível. Até as cores dele é até um pouquinho estranha, vamos dizer assim, justamente porque ele vem sem excessos, ou seja, sem excesso de saturação, sem nada disso, tá? Ele não é o muito mais bonito, eu ainda acho o da LG muito mais bonito, porém ele é bem mais barato, bem mais em conta. Acho que é por isso que muita gente não fala dele, né? Porque ele não é o mais bonito, a tela VA, não é curvo, ele não tem nenhum chamariz, assim, vamos dizer, né? Só 100 Hz, 5 milissegundos de tempo de resposta, porém, para o conjunto da obra, para tipo assim, eu quero para trabalhar, ele acaba sendo muito ideal e ainda tá com um bom preço quando comparado com o LG, sendo que o LG você precisa levar em consideração essa questão do curvo e de ele ser, como é que eu posso dizer, é mais difícil de se adaptar, tá? Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, ele é Quad HD também, ou seja, 2K, tá? Agora sim, indo para o próximo, ainda dentro dessa categoria, eu sei, é meio polêmico, mas aqui eu quis trazer um monitor que eu sou fã dele, e eu vejo muito pouca gente falando dele. De verdade mesmo, eu não sei se porque eu não vejo tanta gente falando dele, porque ele é um excelente monitor. Ele pegaria, imagina só, tudo isso que eu falei desses monitores, só que agora transformando ele para um monitor gamer. Então você vai ter um monitor ultra wide, só que literalmente para o público gamer, tá? Você pode pegar ele para trabalhar? Pode, tudo mais. Mas ele realmente é voltado para o monitor ou para o público gamer. Como assim, Didi? Mas o LG lá já não era? O LG também é 180 Hz ou 160 Hz e tal, mas esse daqui é frenético. Só pra você ter uma ideia, a gente ainda tá falando de um monitor de 34 polegadas, ultra wide, Quad HD, ou seja, 2K, né? Porém, com 0,5 milissegundos de tempo de resposta, 250 Hz de taxa de atualização, sim, exatamente isso. Tem FreeSync, né, como a gente já falou, tal. E sim, infelizmente, ele é um monitor curvo, né? Eu falo infelizmente por essas questões, né? Eu até gosto, mas tem essa questão tal. E sim, ele também tem tela VA, tá? Nessa faixa de preço, porque a gente ainda tá... Eu falei isso tudo, mas a gente tá falando de um monitor de R$2.000, tá? Então, nessa faixa de preço é muito difícil achar algo que seja IPS e que entregue tudo isso aí que a gente tá falando. Um detalhe, só um detalhe mesmo, ele não vai ter o mesmo nível de precisão de cores quando comparado com os outros que a gente falou. Ele vai ficar na faixa ali dos seus 95%, enquanto que os outros é 99% do sRGB. Mas você vê que realmente até toda a estrutura, a parte de conexão dele é realmente feita para tipo assim, para atrair o público gamer, principalmente o pessoal, por exemplo, que vai fazer cabine, né, de simulação, de simulador, ou então pessoas que realmente gostam dessa pegada mais ultra wide com extrema qualidade. Você vai ter esse daqui. Eu acabei não falando o nome dele, né, mas é o Asus TUF Gamer. Eu não falei o nome? Acho que eu não falei não. Acho que eu fui falando as características e esqueci. Então é uma baita de uma marca, né, a Asus, e ainda dentro da divisão dela gamer, que é a TUF. Enfim, e por último da lista, esse daqui seria hoje pra mim o supra-sumo
do que o dinheiro pode pagar. Claro que tem melhores, e tem muito melhores, mas esse aqui seria um mais honesto nesse sentido. Vocês perceberam que eu não falei muito sobre monitores 4K, né? Infelizmente eu não sei se tá sumindo do mercado, mas a gente não tá tendo opções tão interessantes assim como a gente tinha antigamente. Esse aqui é o Samsung Odyssey G5. Qual é a diferença dele, Dini? Ele é um monitor OLED. OLED, para quem não sabe, gente, é diferente do LCD convencional, onde você tem um LED brilhando no fundo, iluminando o LCD na frente e dando as cores que você conhece. O OLED cada pixel daquele, ele é iluminado de forma individual, dando-se as cores e as formas que você vê na tela. Então, quando você precisa apagar esse LED, ou melhor, esse pixel, ele se apaga por inteiro, pixel por pixel. Então ele dá realmente aquele contraste absurdo. O preto é realmente o preto mesmo, é o preto da tela. A não ser que sua tela esteja suja, aí vai ficar o preto acinzentado. Mas é o preto mesmo da tela. Então ele dá aquele nível de contraste, aquela como eu posso dizer, aquela diferença aquela diferença do objeto ali em primeiro plano ali, ele dá realmente aquele nível de contraste bem mais interessante. E realmente o nível de qualidade de imagem desses monitores é absurda, tá? Aqui ele fala que ele é 2.7K, né? 2HD foi ótimo. É 2K mesmo, mas enfim, 180 Hz, 0,03 milissegundos de tempo de resposta. Isso é justamente por conta dele ser OLED, então o tempo de resposta, né, é muito absurdo. Tem FreeSync, G-Sync, é realmente um monitor completão. Só que assim, na faixa de R$3.500. Qual é a diferença, Dini? A gente não via monitores como esse nessa faixa de preço. Você pode pesquisar aí, depois dar uma pesquisada em monitores OLED, e aí você vai entender o que eu tô falando. A gente só via monitores desses daqui na sua faixa ali de 5.000, 4.000, mais barato, podendo subir ali para 7.000, 8.000, 10.000 reais em monitores OLED. Então é muito legal, é muito bom ver monitores OLED como esses daqui nessa faixa de preço. Deu para entender? Por isso que ele hoje é um dos monitores que eu estou mais recomendando aqui, realmente para quem já chegou no topo, né? Já testou de tudo, já viu de tudo e hoje quer o supra-sumo, vamos se dizer assim, do que se tem em monitores, mas sem precisar dar um rim por isso, certo? Tá aí, galerinha, um monitor muito legal, monitores muito legais. Espero ter ajudado de verdade vocês nessa jornada aí, tentando caçar aí qual o próximo produto para você, no caso, um próximo monitor. E se eu te ajudei, me ajuda aí se inscrevendo no canal, porque eu realmente estou precisando muito, gente. Tem que bater esses 1.000 inscritos, nem que seja até mês que vem. Vamos tentar lutar aí pra gente conseguir bater essa meta, valeu? Espero que vocês tenham gostado e, claro, vai acompanhando os outros vídeos aí, que são 30 vídeos, a gente tá ainda no 20º, logo vai sair mais um. Valeu?